Hoje é sexta, 5 de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias com análise de alguns trechos da coletiva do técnico Luiz Castro. O nosso treinador ontem, após o empate por 0-0 com a LDU, disse que ainda acredita na classificação do Botafogo em primeiro lugar do grupo. Comentou sobre a atuação, que segundo ele realmente não foi boa, porém ele foi bem claro e acredita ainda que o Botafogo pode passar para a próxima fase da competição sul-americana na dianteira da tábua de classificação. E é bem plausível isso que o técnico falou. O que vai atrapalhar a partida em Quito será realmente a altitude, que talvez seja a grande adversária do Alvinegro. Vou colocar aqui algumas falas do técnico Luiz Castro nesse nosso giro de notícias, com análise da coletiva. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. O Botafogo empatou ontem com a equipe da LDU por 0-0 no estádio Newton Santos. Foi decepcionante para o torcedor, que colocou ali 25 mil pessoas na nossa casa e incentivou do primeiro ao último minuto. A torcida jogou junto ontem no Newton. Porém, o resultado não aconteceu e fica, claro, aquele sentimento de frustração. Todos nós achávamos que o Botafogo poderia sim vencer a LDU, mas infelizmente não foi isso que aconteceu no estádio Newton Santos. O técnico Luiz Castro foi abordado em relação ao desempenho da equipe na peleja que aconteceu no Newton e também o técnico falou com os amigos da imprensa a respeito da situação da classificação. E o comandante alvinegro disse que realmente ele vê que o Botafogo pode passar na primeira posição do seu grupo. Ouçam aí essas falas do técnico Luiz Castro. E então é isso. O jogo fica marcado muito por isso. Para além de não termos... Temos ali 6 remates enquadrados, mas não há aquela oportunidade flagrante para fazer gol ao longo do jogo. Eles com uma linha de 5, em 5-4-1, tudo muito amarrado, tudo muito preso. E como eu lhe disse, não nos deixaram fluir o jogo e isso foi fatal para aquilo que eram as nossas pretensões, que era ganhar o jogo. Vou falar sobre aquilo que é um torneio de curta duração, que é um torneio com 6 jogos, e num torneio de 6 jogos o fundamental é estar tudo em aberto, se não conseguirmos fechar antes, pela positiva, estar aberto até o último jogo. E portanto eu acho que vai ser apertado, o primeiro lugar vai ser apertado, vamos atrás dele até ao limite daquilo que são as nossas capacidades, é isso que queremos, o nosso objetivo é ficar em primeiro e vamos lutar para que isso aconteça até ao final da prova. Eu concordo com o Luiz Castro, o Botafogo time por time tem mais time que a LDU, isso ficou provado ontem. Porém, o jogo físico e o mau desempenho de alguns jogadores, atrelado ao ponto que eu vou colocar aqui no final da nossa análise, que foi a péssima atuação do árbitro, que deixou a equipe da LDU bater, deixou a equipe da LDU fazer um antijogo, isso atrapalhou demais o Botafogo. O Alvinegro precisa vencer os 3 jogos. 2 equipes fraquíssimas, Magadianes e César Valerro. O problema do Botafogo hoje não foi ter empatado ontem com a LDU, e sim ter empatado com o Magadianes fora de casa. O Botafogo agora precisará fazer o seu dever de casa, que é vencer as 2 equipes mais fracas e lá na altitude contra a LDU se superar e conseguir 3 pontos. Fazendo isso, nós estaremos classificados na primeira posição. Tem muito torcedor que não entende o regulamento da Sul-Americana e explico novamente para vocês. O primeiro colocado vai direto para as oitavas de final. A equipe que ficar em segundo lugar, ela entrará numa pré-oitavas de final contra as equipes que ficarem na terceira posição da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Essa é a grande diferença. Ao contrário do que foi o ano passado, onde só o primeiro colocado passava, neste ano não. Tanto o primeiro quanto o segundo, eles passam para a próxima fase na Copa Sul-Americana. O Botafogo já está classificado, na minha opinião. Acho que não tem nenhum risco do Botafogo ser eliminado nessa primeira fase. Agora, a briga é realmente para passar em primeiro, para não ter um calendário bastante apertado. Mas ontem, o técnico Luiz Castro e alguns jogadores do Botafogo conheceram La Catimba, a catimba sul-americana e também a arbitragem sul-americana, como ela é com os times brasileiros. Isso não é somente com o Botafogo. Na dúvida, é sempre contra os times do Brasil. E ontem a arbitragem foi péssima. No segundo tempo, ele ter marcado só 5 minutos de acréscimos
Isso foi algo surreal. No primeiro tempo, 2 minutos de acréscimos. A regra que está sendo colocada aqui no Brasil, né, para você ter acréscimos realmente pelo tempo que os jogos são parados, a Conmebol não faz isso, né? Deixa os apitadores eles fazerem aquilo que eles quiserem. Ouçam aí a reclamação do técnico Luiz Castro sobre a arbitragem de ontem no estádio Newton Santos. De alguma forma, a LDU acabou praticando muito o antijogo. Vocês acham que faltou para a arbitragem coibir um pouco mais esse antijogo praticado pela LDU? Olha, eu não gosto de falar muito sobre a arbitragem, né? É claro que para a gente que joga, eu como atacante, que procura ali sempre sair do marcador, é muito ruim quando você recebe a falta, porque você acaba atrasando a jogada, você acaba sendo parado, então isso incomoda bastante, eles não querer, né, o jogo e tal, então deu para ver que dificultou também um pouco nosso ritmo de jogo, que é um jogo de muita pegada, de muita velocidade, então isso atrapalhou um pouco, mas a gente dentro da temporada a gente vai encontrar muito isso, então a gente tem que cada dia trabalhar, evoluir e as coisas vão acontecer. Sobre aquilo que é o antijogo proposto pelo adversário hoje no jogo, eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. O árbitro é quem dirige o jogo e deve claramente ter 2 preocupações decisivas no jogo, que é o fair play. Deve ser ele a controlar que haja fair play desde o primeiro ao último segundo jogo, e as equipas também, mas ele como responsável do jogo, dirigir o jogo e não permitir o antijogo. Portanto, todo e qualquer árbitro que não tenha estas 2 premissas cumpridas, eu nunca estarei de acordo. E acho que hoje o adversário optou claramente por uma estratégia ao fazer 3 vezes mais faltas que nós, ao passar largos períodos com o jogo parado. Claramente foi uma estratégia para nos perturbar e para fazer com que o tempo passasse sem jogo. O Botafogo ontem foi prejudicado pela arbitragem. Não foi um roubo com marcação de não pênalti, uma não expulsão. Isso não aconteceu. Porém, o antijogo prevaleceu no jogo do Newton Santos. E isso é ruim para uma equipe que quer jogar. E o Botafogo sofreu porque era uma equipe que queria jogar e acabou não jogando. Acabou não tendo ali o seu futebol sendo recompensado com uma grande atuação, com uma grande vitória. Fomos prejudicados pelo apitador ontem no Newton. É isso, essa é a realidade. Deixe seu like, inscreva-se, compartilhe. O árbitro pode prejudicar de várias maneiras. Ontem ele prejudicou, deixando a LDU bater, deixando a LDU enrolar, encebar. Esse é o grande problema das competições sul-americanas. Espero que tenha sido um bom aprendizado para os nossos atletas e também para o nosso técnico. Tamo juntos? Mais tarde ali, meio-dia, estarei de volta com o nosso almoço e à noite, com Noite Alvinegra. E 4 horas, lá no Resenha com TF, um bate-papo com a minha amiga Fernandinha Maia. Vamos bater um papo ali sobre Botafogo, sobre a profissão da Fernandinha Maia. Vocês vão curtir bastante. 4 horas lá no Resenha. Tamo juntos. Beijo, tchau, tchau e fui, fogo neles.